posteriores à fala de cada um. Então, novamente agradecendo a todos pela presença, pela disponibilidade. Eu já vou iniciar o painel porque são 6 painelistas e um conteúdo riquíssimo, e vou já de antemão pedir desculpa na figura que às vezes é ingrata e às vezes é um pouco até, eu diria, deselegante de mediador, de tentar equilibrar o tempo dentro dos 10 minutos e pedir a licença de avisá-los quando estivermos nos aproximando deste tempo dos 10 minutos, para que a gente possa, então, conduzir o painel de uma forma bastante aí interessante. Tá? Eu passo inicialmente a palavra para o Flaviano, da Itaipu, para que ele possa conduzir a sua apresentação. Flaviano, aqui nós temos, então, o passador de slides, o verde e o... Muito obrigado. Eu acho que você tem que falar no microfone. Obrigado. Boa tarde a todos. Se puderem projetar a apresentação, eu agradeço. Ok. A gente tem 10 minutos, né? Não como está ali. Então, é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho de novas abordagens do setor elétrico brasileiro e fazendo só uma introdução à Itaipu. Aqui são pequenos números da Itaipu, que nunca é pequeno, na verdade, que são 14 mil megawatts de potência, a gente tem 20 unidades de 7 megawatts, a gente é uma infraestrutura de segurança nacional e, ao mesmo tempo, uma infraestrutura crítica. A gente apesar de ter outras usinas com potência hoje em dia maior do que Itaipu, nós continuamos sendo a maior produtora de energia mundial, com 3,1 terawatts de hora. A gente tem também a questão do suprimento, a gente ainda continua sendo 87% do Paraguai, então a gente é a maior parte, e 7% no Brasil, aproximadamente, de suprimento. A gente tem um lago considerável, um reservatório, né, com área de 153 mil hectares. Eu vou focar no que talvez seja a mudança. O setor elétrico brasileiro e a Itaipu, ela era muito focada na geração de energia. E a partir dos últimos anos, teve uma questão ali de queda de produção por causa da questão hídrica, mas também por causa da nossa mudança da nossa matriz energética. Então, a gente tem muitas fontes intermitentes, e a Itaipu passa a ter, como todas as outras usinas hidrelétricas do Brasil, uma questão de segurança operacional para o Sistema Integrado Nacional. Então, quando a gente olha esse slide aqui, vocês percebem no gráfico que, em questão de algumas horas, a gente dobra a geração de energia. E quando a gente pega ali o começo da manhã, a gente reduz a geração. Isso não acontecia antes, tá? É exatamente porque entra a solar. E depois, quando a solar sai, há um pico para suprir toda essa necessidade que existe. Quando a gente fala de todas as usinas hidrelétricas, é visível ali o amarelinho no gráfico, que tem a solar. E quando ela sai, vocês percebem que as hidrelétricas têm um pico muito grande de geração para suportar. E eu peguei um dia específico ali, onde demonstra que em 3 horas, você tem que gerar 2 Itaipus para equalizar a questão do sistema. Então, é uma situação que hoje em dia é uma rotina, que é a característica da intermitência e os desafios que trazem uma matriz diferenciada, né, com vários agentes. Aqui eu vou focar, a Itaipu, ela é uma geradora de energia, só que ela é só hidráulica, mas ela investe em pesquisa em N outros segmentos de energia. E aí a gente tem energia, a própria energia hidráulica, né? Mas também placas fotovoltaicas, a gente tem biogás, biometano, a gente tem hidrogênio de baixo carbono, a gente tem combustíveis sustentáveis de aviação e a gente tem certificados de energias renováveis. O que a gente... por que eu cito isso? Porque a gente faz pesquisas e essas pesquisas depois se transformam muitas vezes em mercados. Aqui a gente demonstrou, é uma foto ainda quando estava construindo instalando as placas voltaicas no reservatório,
Mas isso é toda uma pesquisa que nós estamos fazendo, até porque a gente está discutindo o anexo C. Não quer dizer que nós vamos investir nisso, mas há uma possibilidade. Mas também nós podemos entender todo como funciona se a gente decidir fazer esse movimento. Outro ponto importante é o foco aqui desse evento. O biogás de biometano foi algo que a Itaipu investiu, mas por um motivo, porque ela queria a qualidade hídrica da água que chegava à sua usina. E quando a gente fala disso, ela fez todo um trabalho lá atrás, onde, num estudo de viabilidade econômica de se criar o CBiogás, ela foi uma das fundadoras do CBiogás, então o CBiogás, vamos dizer assim, foi uma spin-off do Parque Tecnológico Itaipu, hoje em dia Itaipu Parktec. Então, ela também fez algo que na época foi um ponto diferencial, que ela colocou uma unidade de demonstração dentro da usina. Até por coincidência, ontem ela foi reinaugurada, reformas, ampliações nela. E o ponto interessante é que isso está quase completando 10 anos. Então, a gente começou antes de todo esse movimento tão grande que hoje acontece. E a gente fecha ali com um 2015, que teve uma questão de ter uma regulamentação da ANP normativa que foi muito subsidiada por todo esse trabalho que foi feito internamente dentro da Itaipu. Então, a Itaipu, muitas vezes, ela é a pesquisa que depois se transforma em regulamentação, que transforma-se muitas vezes em mercados embrionários e depois esses mercados escalam, viram curvas exponenciais e se desenvolvem. Outro ponto é a planta de biogás biometano de Toledo, também feita por Itaipu, financiada, hoje em dia operada pelo CBiogás, e que ela é um exemplo prático. Ela está no ecossistema do agro, onde tem a proteína animal, onde tem o insumo, os dejetos para geração, então tem toda uma cadeia muito interessante nisso. E é uma das visitas que está disponível aí dentro do fórum. Um ponto importante é que também, com o Itaipu Parktec, foi desenvolvido, junto com a Eletrobras, há mais de 10 anos, uma planta de hidrogênio. Ela tinha inicialmente um eletrolisador, hoje em dia tem 2 eletrolisadores, e foi uma pesquisa importante e hoje em dia é utilizada muito, já que o hidrogênio virou um ponto importante. Outra questão que a gente tem é que, quando a gente junta o que está sendo gerado na UD com o que é gerado na planta de hidrogênio, a gente tem biosincrude. E o biosincrude, com mais um processo químico, ele vira SAF. Então, o que a gente percebe? A Itaipu investe muito em inovação. Muitas vezes as pessoas não conseguem ver as conexões, mas às vezes lá na frente elas se conectam. E isso começa a cada vez dar mais passos e ajudar na descarbonização, mas como nas fontes de energias renováveis. E para finalizar aqui, a gente tem uma coisa que muitas vezes a gente não vislumbra, que todas essas energias renováveis, elas têm atributos ambientais, e esses atributos ambientais são valorizados, e eles não são só importantes na questão da energia, eles também são importantes na questão para as empresas, para o mercado produtivo. Muitas delas fazem inventários de gases de efeito estufa, isso linka com os inventários, aqui no caso dos RECs, com o escopo 2, e aí isso está totalmente vinculado com o GHG Protocolo Internacional e Nacional. E aí o que a gente fala? Toda a cadeia produtiva ou de serviços está gradativamente fazendo inventários de gases de efeito estufa. A Itaipu, nós fizemos todo um estudo, teve um convênio do tema, e nós conseguimos, verificamos que nós tínhamos oportunidade, e a Itaipu comercializou pela primeira vez os IRECs entre entre fevereiro e março, e com sucesso. Então, assim, não é só energia, mas sim toda uma cadeia que a gente pode aproveitar nesse sentido. Agradeço a todos, muito obrigado. Bom, muito obrigado, Flaviano, e vocês não conseguem acompanhar o tempo aqui, mas o Flaviano, quando deu 0 ali, ele acabou pontualmente impressionante.
você conseguiu organizar de uma forma brilhante, tá? E certamente nós teremos tempo depois para um diálogo mais aprofundado de discutir, Flaviano, a importância, né, da questão da despachabilidade contra a intermitência de alguns sistemas e a importância, né, tanto da Itaipu nesse processo, quanto também do biogás, que tem se manifestado como uma grande fonte aí para a questão de energia firme e despachável, ainda mesmo que em pequena escala, mas com potencial gigantesco. Bom, passar agora para Cila Mota, prazer estar com você aqui, que é a CEO da Dona Lamparina, para que você possa, Cila, fazer sua apresentação. Obrigado. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. E eu vou falar sobre a segurança energética nos data centers e o papel do biogás. Começando pela tese que embasou o Redata, que foi justamente a abundância de energia renovável. Lembrando que o Redata caducou em fevereiro e agora o que está tramitando no Senado é o PL 278. Então, a abundância de energia foi a tese central, mas todo data center precisa de energia firme, contínua. Qual a demanda global hoje de data center? São mais de 8.000 no mundo inteiro. No Brasil, cerca de 200 unidades, sendo que apenas 30% do processamento de dados é feito aqui no Brasil. Os outros 70% estão lá na Virgínia, nos Estados Unidos. E nós temos um potencial equivalente a 2 Itaipus, cerca de 26 gigas de crescimento de data center aqui no Brasil. Data center escolhe o ecossistema e para que ele escolha a instalação, precisa ter território, conectividade, cibersegurança, energia, água e também pensar no descarte do lixo eletrônico. Eu quero que me devolvam 2 minutos ali, que quando eu comecei estava com 8 minutos. Olha aí, produção. Aqui no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o projeto da Scala, que promete ser uma cidade de data center aqui em Eldorado do Sul. Para vocês terem uma ideia, essa cidade tem o potencial de consumir o mesmo que o Rio de Janeiro consome. Ou seja, tem a capacidade de abastecer cerca de 4 milhões de habitantes. Pra vocês terem uma ideia, está aí o projeto do data center da cidade, data center da Scala, que equivale a 1.400 campos de futebol. É disso que nós estamos falando. No Rio de Janeiro, nós temos o Rio AI City, que é da Eleia, que também é um grande projeto que está em andamento e ele vai ser instalado onde era o Parque Olímpico. Está aí o projeto do Rio IA Center City, que muitas vezes a gente fala sobre data center, mas as pessoas nem sempre têm a noção da dimensão do que está sendo vislumbrado para trazer para o Brasil. Os ativos são intensivos em capital, então, para se ter uma ideia, o investimento é muito alto, é cerca de 1 milhão por megawatt instalado, 1 milhão de dólares. E lembrando que, além da instalação física, você tem que ter um espaço para colocar as máquinas, e só para definir, a gente começa com o servidor, o coletivo de servidor são os hackers, o coletivo de hackers são os data centers e o coletivo de data centers são as nuvens, mas não são as nuvens que estão no céu, são grandes data centers que são chamados de hiperescala. Ele precisa de uma operação contínua, ou seja, a energia não pode ser interrompida. Então, a tese da energia renovável, ela não é tão sustentável assim, porque você precisa ter redundância. O data center, ele tem uma operação similar à de um hospital. Então, ele tem geradora diesel, ele tem geração própria, ele tem backup, porque se uma operação para de funcionar, ele derruba a operação de uma empresa inteira, como um banco, por exemplo. E outra
peculiaridade do data center é que ele precisa de latência. O que significa isso? Quando a gente está vendo um jogo de futebol na nossa casa e o vizinho grita gol primeiro, significa que ele está conectado provavelmente numa fibra ótica e nós estamos conectados num satélite. Então, até que o sinal do satélite chegue na nossa televisão, quem tem a fibra ótica já gritou gol primeiro. Isso é a baixa latência. A pressão sobre os recursos hídricos, o data center consome bastante água, e esse é um número que meio encapsulado, porque as próprias empresas não revelam na íntegra toda a água que é consumida, e água limpa. Cerca de 20 a 30 mil litros de água por hora, dependendo do tamanho do data center. O diesel é um combustível utilizado para os geradores para poder servir como backup, assim como o gás natural e como o biogás e o biometano. O potencial do biogás é muito mais como um combustível para dar segurança energética para o funcionamento do data center. E nas pesquisas que nós realizamos, dos 8.000 data centers, nós encontramos apenas um, que é o da Apple, que fica na Califórnia do Norte. E ele é um data center a biogás que é alimentado por células de combustível, onde ele transforma a energia química em energia elétrica. Está aí o tamanho do data center da Apple, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. A expansão ela traz consequências relevantes e que são pouco faladas. E quando a gente pesquisa, a gente entende que todos os locais que têm data center, eles são impactados por barulhos, por questões ambientais e principalmente no que diz respeito ao descarte do lixo eletrônico. Que lixo eletrônico é esse? São os equipamentos e são os chips, que na maioria das vezes têm uma vida útil de 3 a 5 anos. Então, imagina a quantidade de lixo eletrônico que esses data centers produzem. Aliado a isso, toda vez que a gente tem uma instalação de um data center, por trás disso estão os minerais raros, que são essenciais para a composição dos chips. E aqui no Brasil, nós temos a segunda maior reserva de minerais raros. Para encerrar e entregar o painel no horário, a gente faz toda a conexão da energia que precisa ter confiabilidade e não só fornecimento e não só abundância de renováveis, mas energia firme no momento que o sistema precisa, e isso vale também para o setor elétrico. Precisa ter infraestrutura, como vocês viram, o data center de hiperescala precisa de um território grande, e também a tecnologia, porque de nada adianta ter um data center se não tem conectividade, principalmente fibra ótica, e mais ainda, cabos submarinos. Por isso que Fortaleza é vista como uma grande atração para a instalação de data center, por conta da quantidade de cabo submarino que tem ligando com a Europa, Estados Unidos, África e o resto do mundo. O que eu posso deixar aqui de mensagem final é que quanto mais eu estudo, mais eu descubro que eu sou uma discípula do Sócrates. Ou sei. Eu sei que nada sei. Muito obrigada. Sila, muito obrigado pela tua apresentação. É nítido, né, pelos 2 primeiros painéis do que nós podemos perceber que nós temos um grande desafio no sistema elétrico brasileiro, e nós não podemos inverter essa ordem, que é uma questão de arquitetura e de infraestrutura, ou seja, demandamos sim energia firme, energia despachável, né? Isso é um ponto nevrálgico e pauta desse nosso debate aqui nesse painel, e também o tema da infraestrutura de data centers, como você trouxe, né? Quer dizer, não é só uma questão energética, é uma questão de espaço territorial também, porque ocupa espaços muito grandes e o metro quadrado próximo de uma cidade, por exemplo, cada vez
é maior, é uma questão de conectividade, é uma questão de uso de água, então tem uma complexidade muito grande em tudo isso, então te agradeço imensamente, a gente vai poder dialogar um pouquinho sobre o papel do biogás nesse processo. Bom, dando andamento no nosso painel, eu queria passar para o Rodrigo Regis, que é diretor de negócios aqui, sustentabilidade do CEPEL. Rodrigo, se fique à vontade para tua... Você vai ter apresentação? Não, né? Então, não. Vamos conversando aqui, então. Rodrigo, pode ir, não. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, feito pela organização do evento. E para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui. Tá escutando? Tá. Deixa eu ver se eu... Tá bom. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. Esse evento começou a primeira vez, eu estava na presidência do CI Biogás, foi lá em Caxias, depois a gente teve uma edição aqui em Foz do Iguaçu, o presidente do nosso conselho na época está aqui, Dr. Walter. Eu queria assim, eu não fiz uma apresentação, e aí foi um erro meu. Aqui tem uma pessoa que organizava minhas agendas no passado, que era a Kátia, que está ali sentadinha. E aí eu vi o grupo, pensei que não ia ter apresentação, mas eu só vou falar, e fique tranquilo que eu vou falar alinhado no tema eletricidade aqui. Muito bem, gente. Assim, quando a gente pensou o setor elétrico, e quando o setor elétrico foi pensado no passado, a gente sempre pensou nessa dicotomia que a gente sempre teve, né? Oferta e demanda. E foi muito bem pensado o setor como tempo. A gente sempre pensou no setor, na capacidade nossa de ofertar energia para atender demanda no Brasil, e teve toda uma estratégia por trás da hidroeletricidade, que toda essa infraestrutura elétrica brasileira leva a uma forma de precificação brasileira diferenciada, onde a gente consegue trabalhar custo de operação do sistema para ter preços competitivos e intertemporais. Então, a hidroeletricidade ela dá essa capacidade de aumentar a inércia do sistema e, ao mesmo tempo, você conseguir capacidade de armazenar a energia e conseguir pensar esse armazenamento e olhar a energia de um olhar mais longo quando a gente pensa em cima dos reservatórios. Então, a gente começou, o Brasil, ele começou a olhar sempre a parte de... a gente sempre se preocupou muito em discutir como gerar energia e a gente fez isso muito bem. O problema é que agora o nosso grande desafio é operar isso, porque a gente está vivendo um momento de abundância no sistema. Então a gente tem sobre-oferta de energia e ao mesmo tempo a gente começa a ter alguns gargalos que acabam impactando até inclusive a volatilidade de preço e outras questões que estão diretamente ligadas ao sistema. E aí a gente tem que parar da discussão, a nossa discussão ela para de ser uma discussão do ponto de vista tecnológica e pontual, e a gente tem que começar a olhar de maneira sistêmica. E aí eu trago uma visão que para mim é muito relevante quando a gente fala recentemente eu escrevi um artigo falando do novo momento da engenharia sistêmica. Então a gente tem que olhar de maneira sistêmica todas as ações que vem, todo o nosso planejamento no futuro, não olhando mais o setor como blocos, mas como todo um sistema que a gente tem que operar ele de maneira melhor e estratégica. Então, todo o sistema interligado nacional ele foi pensado em ofertar energia. E o nosso sistema agora está sendo utilizado como uma grande bateria. Então, a gente tem que olhar muito a questão da flexibilidade do sistema. Logo no almoço, a gente estava discutindo o seguinte, cara, por que o biogás não deslancha no setor elétrico? O que está faltando para deslanchar no setor elétrico? E um dos pontos que eu vou tocar aqui é a questão da regulação. E aí, porque existem outros atributos que não estão sendo colocados e nunca foram pensados em colocar no sistema. Então, até as hidrelétricas hoje, a gente está fazendo estudos mais aprofundados, e quem sabe aqui, todo mundo que está aqui no setor elétrico, a turma de Itaipu está aqui, é que quando a gente pensou o setor elétrico, ninguém pensou em usar as hidrelétricas como uma grande, do ponto de vista de flexibilidade do sistema, para dar essa rampa que está dando. E para aumentar a inércia do sistema. Hoje as hidrelétricas estão sendo muito utilizadas para aumentar essa inércia do sistema. E esse liga e desliga aumenta o sistema de cavitação e aumenta também os custos de manutenção do sistema como um todo. Isso não foi pensado. E quando você começa a pensar de maneira de longo prazo, isso influencia o fluxo de caixa de todo o sistema e principalmente das hidrelétricas. E aí quando a gente entra no tema do biogás, trazendo essa flexibilidade do sistema, tão conhecida como o problema da curva do pato, que aconteceu nos Estados Unidos, e agora no Brasil acontece de maneira mais profunda.
E aí, quando você olha isso, o Sistema Interligado Nacional, que é controlado pelo ONS, o ONS não enxerga o que está acontecendo do ponto de vista distribuído. E quando você não consegue enxergar isso e operar, você começa a estimar. E aí o Péricles, Péricles, a gente conversava isso há, sei lá, 5, 6 anos atrás. Olha, vai acontecer uma bomba. Vai acontecer isso no sistema. A gente vai ver o sistema, a microgeração distribuída vai acabar impactando a operação do sistema como um todo. E esse momento ele chegou. E ele não chegou agora. Ele já vem chegando há 3, 4 anos atrás e vem impactando toda a forma de pensar o sistema. E aí é onde o biogás entra de uma maneira muito estratégica. A gente tem que parar de pensar o biogás aqui como... a gente não pode pensar o biogás só como forma de gerar energia. Eu vou tirar meu óculos. A gente vai ficando velho, a gente vai percebendo que vai ficando velho pelo seguinte. Porque a gente tem o óculos para longe e quando olha perto o óculos não serve, a gente tem que ficar trocando. Então, o biogás entra exatamente como esse ponto estratégico, como uma forma de a gente trabalhar essa flexibilidade e estabilidade do sistema, né? Então, é uma fonte que você consegue ajustar, é uma fonte que você consegue armazenar e despachar na hora que você precisa despachar, ela é uma fonte que você consegue aumentar a inércia no sistema, com isso trabalhar mais estabilidade no sistema. Então, enquanto outras fontes produzem quando podem, o biogás ela produz quando se precisa. E essa capacidade de trabalhar essa estabilidade e ter essa capacidade despachável é extremamente importante e relevante para a gente pensar a energia não mais como forma de oferta e de atender uma demanda, mas também olhar como essas tecnologias, de maneira sistêmica, geram essa estabilidade para o sistema. E aí, eu ia falar de um tema, mas eu não vou falar, porque eu tenho um amigo aqui meu do lado esquerdo, que ele vai falar de VPP, eu vou deixar para ele falar, tá bom, Péricles? Vou deixar para você falar. Então, o conceito-chave aqui é que a gente consegue, com o biogás, trabalhar o conceito de energia que pode ser deslocada no tempo. Então, talvez o ponto mais subestimado do biogás seja a capacidade de superar a produção de consumo. Então, isso muda completamente o jogo, né? Porque a gente transforma uma fonte renovável em algo que é operável. E não é só energia renovável, é energia programável, né? E essa visão sistêmica que o Fritjof Capra trata muito bem no livro dele, Visão Sistêmica da Vida e o tal da Física, traz essa visão sistêmica muito relevante para a gente começar a pensar o sistema como um todo. E a gente ainda discute energia por tecnologia, quando o mundo já está migrando para discutir energia como sistema. E aí o biogás mais tem um ponto importante, porque o agro é insumo energético, energia é a estabilidade do sistema, resíduo passa a ser valor econômico e digestado dos fertilizantes. Então o biogás ele não conecta só elétrons, mas ele conecta cadeias produtivas. E aí quando a gente pensa de maneira sistêmica, isso passa a ser cada vez mais relevante. E a gente tem um gargalo real, que é o gargalo da regulação. Enquanto a gente não conseguir ampliar essa visão e começar a ter formas de a gente remunerar de maneira esses serviços ancilares de estabilidade do sistema, a gente vai ter essa dificuldade e essa visão de competitividade entre biogás para geração de energia elétrica ou biogás para biometano. É claro que a gente sempre vai correr para onde dá maior rentabilidade financeira, mas a rentabilidade financeira do biogás na geração de energia elétrica ela vai acontecer a partir do momento que a gente para essa visão que nos trouxe até agora aqui, de produzir energia e vender essa energia de uma forma e pensar além do megawatt-hora. Então, a oportunidade do Brasil, como eu tenho mais 2 minutos, começou também com 8 ali, a oportunidade que a gente tem no Brasil é exatamente a gente pensar de forma integrada, e o Brasil pode ser um protagonista global em energia flexível renovável, não por tecnologia importada, mas por vocação natural nossa, né? E por fim, para a gente fechar a discussão aqui, não é mais sobre quantos megawatt-horas a gente vai gerar, mas sobre o papel que ele cumpre no sistema. Então, se a gente continuar tratando o biogás como geração, ele vai continuar sendo marginal. Mas se a gente começar a tratá-lo como um ativo de sistema, ele pode ser central na transição energética brasileira. Então, no fim do dia, a pergunta não é se o biogás ele é competitivo, né? É se o sistema consegue funcionar bem sem ele. E quando a gente pensa do ponto de vista do agronegócio e da geração distribuída, é aí onde a gente tem uma grande contribuição do biogás, quando a gente olha o sistema elétrico de forma sistêmica. Não fiz uma apresentação, falei rápido, mas acho que eu consegui dar o recado. Muito obrigado. Né? Obrigado, Regis.
Foi muito boa a tua ponderação, a tua fala. Você trouxe, inclusive, o Fritjof Capra aqui, o pensamento sistêmico, o tal da física, ponto de mutação, né? Então, esse olhar sistêmico e que você, de uma forma bastante profunda, trouxe e que leva a um aspecto de regulação, eu acho que é o grande debate do que, pelo menos, do que a gente tem trazido até agora no painel, né? Quer dizer, ele veio se estruturando de tal forma aonde a importância da energia firme, da energia despachável, da energia flexível, né, e de toda essa interoperabilidade do sistema, que é a forma de constituição do sistema elétrico brasileiro na sua verdadeira forma, na sua arquitetura, né, e o papel do biogás nisso, e que transita por uma questão regulatória. Né? Recentemente, inclusive, nós tivemos aí o LRCAP, o Leilão de Reserva de Capacidade, aonde um grupo, né, econômico, não sei se tem alguém da Cocal aqui agora ou não, mas foi contemplado com 2 projetos para a produção, né, de energia no LRCAP com uso de biometano. E também é um case muito interessante a ser pensado, a ser estudado. Mas dando aqui continuidade ao nosso painel, eu queria passar agora a palavra para o Wilson Martins Filho, que é o CEO da Cognos Energia, na nossa sequência aqui do painel. Obrigado. Wilson, com você a bola. Obrigado. Pessoal, obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Minha primeira vez aqui no fórum. E o pessoal da técnica, se quiser colocar a apresentação, por favor. E o tema que eu vou trazer é focado em autoconsumo. Então, como talvez o participante que fala mais de inovação, eu trago uma perspectiva diferente. Não de geração, mas o quanto a gente pode fazer autoconsumo pico, no máximo. E como que isso viabiliza as nossas operações, seja de infraestrutura, seja de geração, que nós temos lá em Itaipu, Flaviano. Então, vou me apresentar brevemente, enquanto o time da técnica está trazendo a apresentação aí para o slide. É essa mesmo, né? É essa mesmo. É a apresentação que está aí, Wilson pessoal. Martins Filho Cognos. Acho que o operador é essa lá. que está aí. Isso. Mas eu sou o Wilson, eu sou lá de Florianópolis, é a minha primeira vez aqui no fórum, então eu quero vir sempre, né? Sou super entusiasta do biogás. Estou terminando pós-doutorado em Inteligência Artificial pela Universidade Federal, tenho doutorado em Engenharia do Conhecimento e sou vice-presidente da Energicop, uma cooperativa de energias renováveis. Saudação para o Emerson, que está aqui nos acompanhando, nosso presidente. E fundador da Cognos. A Cognos nasceu da tese validada de data center para fazer autoconsumo de energia. Atualmente também sou mentor de inovação da Federação das Indústrias Catarinenses, na Fiesc, então encontrei os nossos colegas da Schulz aqui, que também foram mentorados dentro da nossa academia ali, todo mundo da academia. Então qual que é o cenário hoje do Brasil que justifica uma abordagem focada em 100% de consumo? E um consumo que eu consiga controlar, aumentar, diminuir e manter uma rentabilidade. O cenário é de excedente de energia. Todo o sistema solar entrou no mercado e a energia gerada não acompanhou o crescimento econômico do Brasil. Países com taxa de juro alta, o consumo energético cai. Isso é uma análise macroeconômica fato. Subiu a taxa de juro, consumo energético cai, desindustrialização é o cenário para contração da inflação, para contração do consumo. Então, quanto mais expansão... O Brasil, o que fez? Ele expandiu a sua base de matriz energética num cenário de alta de juros. Então, é inevitável que nós tenhamos um excedente dessa energia. E o Brasil tem uma coisa maravilhosa, que é o sistema centralizado. Então, esse excedente ele está presente o tempo todo. Eu não consigo ter soluções rápidas, de curto prazo. Então, o Brasil hoje pode gerar uma guerra entre GD e GC. Começa um problema de lobby regulatório, quem beneficia quem. E o excesso vira um desperdício bilionário. Então, os fundos de investimento hoje são os que mais sentem esse risco, né? E qual que é o principal desafio, então, Wilson? Poxa, se tudo isso está presente e a gente está chegando com o biogás com mais eficiência para o setor, não vai piorar o setor, não vai continuar a mesma receita? Ou seja, eu estou injetando mais energia num ecossistema que consome menos energia. Então, o desafio qual que é? É a gente começar a criar um plano para hoje de consumo dessa energia. Seja ele centralizado ou descentralizado. E essa é a proposta que eu trago para cá. A resposta são as baterias? Talvez sim, talvez não. Por quê? Em larga escala,
Nos países onde o BESS já funciona, o risco é de temperatura. E o Brasil é hemisfério sul. Então nós já percebemos lá fora, nos fundos de investimento, que o equipamento para BESS, em alta escala, precisa ser diferente. Então o equipamento que nós estamos começando a instalar agora, ele vai se tornar obsoleto em 3 anos. É uma solução temporária, cara, e que não garante uma liquidez, porque eu continuo com o mesmo problema, estou estocando para consumir para alguém que vai tomar essa energia depois. A nossa proposta, né, o que a gente percebe, né, que esses problemas, né, a associação de BES lá fora já percebem que no Brasil os problemas vão se repetir. A solução que a gente propõe é a criação desses data centers mais enxutos, 100% focados em alto consumo. E isso a gente trouxe ano passado para o Brasil, um modelo que já existe, especialmente no Texas, nos Estados Unidos, que faz o load balance da rede. E o nosso desafio foi usar a jabuticaba regulatória brasileira para justificar o modelo descentralizado que existe nos Estados Unidos. E a gente conseguiu ano passado, com nossos clientes de GD e GC, e hoje a gente está aqui para poder fazer um kick-off com os nossos parceiros mais visionários para biogás. O que a gente consegue estruturar em termos de equipamento? 75 kWh de consumo até 1 GWh de consumo. O equipamento permite isso, com 45 dias de instalação após a compra do equipamento. Eu não preciso criar um data center HPC e mudar a região, mudar uma cidade. Eu consigo consumir 100% do que é gerado até eu saber o que eu vou fazer com aquela cidade. Eu consigo fazer o autoconsumo da minha usina de biogás até que eu tenha a linha de transmissão. Por quê? Porque esse consumo é behind the meter, é off-grid. Eu consigo monetizar o produtor rural que tem biogás até que ele tenha conexão à rede. E essa monetização é direta. Tá? Quem toma o ativo digital desses data centers? Os bancos. Hoje, o maior detentor desse ativo digital é o Itaú, com 9 bilhões em custódia, declarado no relatório dele. Isto é uma novidade para o setor e o meu papel é divulgar para vocês. Existe, é regulado, funciona e nós temos casos de uso rodando no Brasil. Em resumo, os data centers que a gente traz, ele tem um consumo constante e modular. Ele funciona atrás do medidor, 100% conectado ao gerador. Nós temos um gerador aqui no stand maravilhoso. A vontade é colocar um data center daquele meu ali do lado e mostrar para vocês essa prova de conceitos. A conectividade funciona com Starlink. Eu não preciso de fibra e nem de redundância. Aliás, para alguns produtores, até um 4G funciona, porque os pacotes são de 4,75 megabytes a cada 10 minutos. O banco toma o ativo gerado pelo data center. O que o data center precisa? Energia. O banco também financia o CAPEX. O ONS está aprovado dentro essa modalidade para GC e é uma indústria consolidada no Brasil. Payback de 14 a 22 meses, os equipamentos estão prontos, é TRL 10, né, falando na linguagem FINEP, né, TRL 10, basta comprar, e em 36 meses eu tenho 118% acima do CDI. Aonde a gente encaixa? Em GD, consumos de créditos estocados, eu consumo 8 anos de créditos em 1 ano e meio. Por quê? Porque eu tenho a escala. Eu consigo consumir de 75 até 1 GB. Tá? Consumo de vacância de usinas. Então, se eu tenho uma usina de biogás que tem vacância, eu não tenho um contratante, não tenho PPA, eu consumo até ele ter. Certo? E ele tem o consumo 100% da curva de Pareto. A gente elimina o curtailment. Tá? Aplicações do Brasil, a Decoagro já faz junto com a Tether e a Renova já faz dentro do data center deles. Ou seja, já existem as provas validadas com os modelos de negócio. Quem são nossos clientes? Hoje, esses são nossos clientes de consultoria para desenvolvimento desse tipo de negócio. Nossos parceiros, a Itaú Asset, a Orange e a BitGo. E aí eu revelo qual é o tipo de data center. É a mineração de Bitcoin, que é o foco das empresas hoje de GC para poder resolver a curva de Pareto. Então, nós estamos prontos, 100% regulados, 100% estruturados, com provas de conceitos validados no Brasil, com bancos que são tomadores desse ativo, que é o Bitcoin, e que te dá crédito, seja dentro do Brasil ou fora do Brasil, mantendo um consumo basal que pode ser utilizado para fazer um load balance, consumir o excedente, quando a gente tem o pré-rampa, né? Eu posso consumir o tempo todo ali, ou eu posso
crescendo conforme a minha eficiência de biogás vai entrando no grid. Então, cada modal renovável que entra não vira mais um problema, vira uma solução, porque eu expando um data center e tenho um ativo que valoriza, em média, 35% ao ano. Então, gente, obrigado à sua disposição, para a gente fazer parcerias, fazer provas de conceito. Temos um bom edital FINEP não reembolsável, né, até junho, para biogás, que também pode ser um campo de prova desse tipo de negócio. Obrigado. Bom, Wilson, obrigado pela tua apresentação. Eu confesso que eu não sabia que estava no nível de sofisticação de negócio, não estou falando aqui tecnológico não, mas de negócio estruturado dessa forma. É claro que a gente ouve, escuta, lê sobre a questão, né, do uso para mineração de bitcoins, assim por diante, e dizer que nós temos um grande desafio, né, na Superintendência de Energia do Estado, aqui falando especificamente do Paraná. Estou com meu colega aqui também, o Tiago Olinda, que é da Superintendência de Energia, junto comigo e com outro colega, o Zeno Nadal, e nós temos um desafio, que é um desafio pedido pelo próprio governo do Estado, que é a viabilização dos data centers no Brasil, mas até especificamente no Paraná, mas sempre com aquela visão de um mega data center, né? Então, trazer o conceito da GD, né, para dentro do tema dos data centers me parece muito oportuno, principalmente na nossa discussão aqui infraestrutural e de que forma que o biogás entra nesse processo de uma forma a lastrear esse processo mesmo, né? Obrigado novamente, tá? E eu passo a palavra agora para o Péricles Pinheiro Filho, que é diretor de desenvolvimento e negócios na WLM, para que ele possa fazer a apresentação dele. Obrigado, Péricles. Eu vou fazer em pé. Não dá para fazer À sentado, vontade, não. à vontade. E outra coisa, pode ser lá daquela pontinha lá, porque tá todo mundo olhando para lá, gente. Tem pouca gente olhando para cá. E outra coisa, se eu tropeçar e cair aqui, será que eu chamo mais atenção do pessoal de lá? Vamos passar, que eu tenho que acelerar. E vou olhar aqui para cima, porque ali tem um cronômetro, aqui não tem. Bom, nosso compromisso é com a usina, com a vida da usina. Esse é o objetivo da CHP. Nós produzimos tecnologia há mais de 20 anos. Nascemos em 2011. Esse é o logotipo que a gente se despede hoje, porque entrou um novo sócio. Fizemos a parceria com a VIT, porque nós temos que fornecer um gás dessulfurizado com qualidade e confiabilidade na planta de biogás. Saímos no Estadão quando o BNDES investiu na CHP. Nós exportamos no meio da pandemia. Foi difícil, mas conseguimos. Chegamos a 80 megawatts de potência instalada. Nós temos um conhecimento de falha e de operação que dificilmente tem igual no Brasil. Chegou um novo sócio, saiu o BNDES, entrou a WLM. Isso aconteceu em 19 de agosto, comprou 60% da CHP Brasil. Isso significa uma baita sinergia. Sinergia significa força, porque hoje nós temos gerador e temos caminhão a gás. E a WLM é uma empresa que é o maior grupo Scania no mundo, não só do Brasil, como no mundo. E é uma empresa premiada em maiores e melhores. E ninguém faz isso sozinho. Precisa de uma baita de uma equipe que é excelente e nós temos percebido isso no dia a dia. Essas aí são as concessionárias da WLM. Aqui são empresas de transporte, seminovos, o nome já diz. Equipe locadora, tem mais de 400 caminhões diesel e gás para serem locados. Volta. A Ecotruck faz recuperação de peças de caminhão e nós podemos transformar o diesel em gás e diesel. Aqui é o pé no agro. Itapura é café. Fartura é milho, sorgo, soja e gado. Nós devemos ter uma planta própria de biodigestão. E a caçula chegou emocionando todo mundo ali. Emoção forte. Vamos lá. Com as filiais, nós estamos mais perto de vocês. Em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Amapá,
Amazonas e Roraima. E atender todo o Brasil. Tem um monte, tem um montão de casos de sucesso. Passa lá no stand, eu te conto tudo, não escondo nada. Emoções do setor elétrico. Poxa, não posso falar não? Não, até aqui pode, né? Até aqui pode, né? Até aqui pode. Rapaz, tô mandando falar mais baixo, mas a emoção tá tão grande que não dá não, hein? Aí, ó, ontem teve a reunião do setor elétrico. Olha o sucesso que foi. Tinha ninguém. Olha, a gente olhando aqui de cima, a quantidade de gente que está olhando para lá é enorme. Não tem, porque esse assunto, essa aqui é uma fotografia de que o setor do biogás não discute mais setor elétrico. Não sabe, não discute, acabou, fim. Como que a gente muda isso aqui? Explica para mim. Olha lá, nós estamos tratando disso aqui, bateria verde. Nacional já foi discutido aqui. O artigo que eu escrevi está aqui nesse QR Code. Lá no site do Heleno. Uma pausa aí para tirar uma fotozinha. Outra coisa, hein? Não vai dar tempo não, hein? Nós temos 66, já está errado, de geração solar. E aí, ó, vai aumentando e o pato vai engordando. Aí, ó. Então, esse é o slide mais importante. A operação hoje do biogás, ela é constante. Ela piora cortelmente porque ela gera no pico do solar. Qual é a nossa proposta? Que o setor tem que defender. É isso aqui, ó. Sinal de preço. Eu desligo a planta no meio do dia, acumulo biogás e despacho no horário de ponta. Essa é a proposta, essa é a novidade. E é a necessidade. Aí, ó, olha a emoção. A Cocal. 27 milhões por ano com 10 megawatts. Ou seja, 1 quilowatt está pagando no leilão de reserva de capacidade que aconteceu em 2018, R$ 2.700. Isso significa que um motor desse, com 250 kW, 675. Durante 15 anos, 10 milhões. Faz a conta financeira que você quiser, a taxa que você quiser. Olha aí, faz a conta e depois me conta. Se eu despachar 3 horas por dia, 20 dias por mês, eu tenho 257 mil. Eu deixei em cinza, ó, para nem dar nervoso, porque se eu fizer aquela conta ali com 4 horas, 5, o nervoso é maior, 932 mil por cada CHP 400 de 250 kW. Essa é a receita que aconteceu no leilão. Calma aí, volta. Ó, quero comparar 19 com 24. Não atualizei isso aqui porque eu estava sem tempo e porque que eu queria pegar isso aqui, ó, 90 GB. Olha a diferença de uma curva e outra, gente. Aqui afundou por causa da MMGD fotovoltaica e ali afundava, passado, por causa do gerador diesel. Então, o que acontece? Aí, se a geração diesel afundava 15 gigawatts, qualquer pessoa que disser que o biogás não pode atender a demanda do setor elétrico do leilão, aqui está a prova que o gerador disse com um sinal de preço e uma definição de hora, poderia, atendeu. Quer dizer, poderia não, atendeu no passado. E o biogás pode atender. Essa, ó, eu vou gaguejar um pouco aqui, vou até ali voltar, porque eu ainda tenho 29 segundos, que eu quero que todo mundo leia isso durante os últimos 20 segundos da minha apresentação. Nós temos que colocar o biogás no próximo LRCAP, para ganhar algo, e de uma forma sustentável, e de uma forma flexível, modulável, que nenhuma outra fonte tem igual. Olha aí, 4, 3, 2, 1. Obrigado.
Impressionante. Boa. Obrigado, Péricles. Eu vou confessar para vocês, o Péricles disse para mim o seguinte: eu não vou cumprir o tempo. Ele falou para mim, afirmou com convicção e brilhantemente cumpriu o tempo. Uau, olha aí, ó. Muito bom. Péricles, obrigado pela tua apresentação. Eu acho que ficou aí na memória, mas não pode ficar só na memória, tem que ficar no consciente, não no inconsciente, no consciente coletivo, a mensagem do papel do biogás nos leilões de reserva de capacidade, né? Bom, agora eu vou passar para a nossa última palestra desse painel, para o Drauzio Lima, que é gestor, né, da Volkswagen do Brasil, né? O passador lá, por favor. Muito obrigado, Sandro. Pode colocar minha apresentação, por favor? Bom, boa tarde. Eu vou dar uma provocada aqui. Quando a gente começa a falar de energia elétrica a partir de biomassa, normalmente a gente começa a falar do quilowatt, passa ali pelos atributos de pulmão de geração, da estabilidade em energia despachável, mas eu penso que o valor ele não está no quilowatt, né? Ele está na biomassa. E se a gente não se apropriar do valor integral dessa biomassa, a gente tem impactos tanto de custo, quanto de dependência, quanto de vulnerabilidade, né? O que a gente vive hoje no Brasil, nesse momento ali com a questão do fertilizante, com a questão da escassez de diesel, isso não é uma crise, isso é uma dependência estrutural, né? A gente tem impactos de custo, o padrão é sempre o mesmo, né? Aumenta custo, normalmente vem uma crise de fora, alguma situação de fora, que chega até aqui e causa um impacto direto aqui na nossa operação. E como eu disse, não importa a forma, agora é combustível, é insumo, mas o problema é um problema estrutural. E o que é curioso é que a gente fala de um país que tem a maior disponibilidade de biomassa do planeta. Quando a gente olha aqui para a nossa agricultura, a gente observa que o recurso está todo ali em potencial, né? Tanto energético quanto de nutrientes, ele só não está acessível. E não está acessível porque a gente, na maioria, grande parte dessa biomassa ela é lignocelulósica. E isso significa que ela tem uma estrutura complexa, que tem uma baixa digestibilidade, né? Uma baixa degradação natural, que acaba limitando o processo, né? A gente passa a ter uma conversão mais lenta, a gente tem menor disponibilidade de nutrientes, né? E isso afeta, a gente perde na energia, a gente perde no fertilizante. Mas, como eu disse, o recurso ele está ali, né? O que a gente precisa é superar esse gargalo tecnológico para tornar acessível, né? E quando a gente, na prática, o que a gente precisa fazer é exatamente isso, né? Tornar esse recurso... Alô? Alô, alô, alô? Alô, alô? Alô? Falhou. Alô, alô? Alô, Pessoal, alô, alô, alô? alô? Alô, alô? Alô? Opa, voltou. Voltou. Bom, então, na prática, o que a gente precisa é transformar esse recurso torná-lo acessível, né? Isso acontece antes do biodigestor. A forma como a gente trata essa biomassa na entrada do processo. Eu trouxe aqui uma configuração que nós tropicalizamos para uma estação, um sistema de pré-tratamento de biomassa lignocelulósica. Ele é composto por um sistema perdão, não aparece. Um sistema de pré-tratamento e também de um sistema de recirculação com um desintegrador mecânico, onde a gente aplica a superfície de contato, né? Então, o primeiro sistema, a função dele é cortar então essa fibra e proporcionar uma mistura, fazer dessa biomassa algo bombeável, né, e homogêneo, que é um bom preparo ali para o acesso da biota, né. Esse sistema ele também conta com um recurso bem interessante, que é a remoção de corpos estranhos, de pedras na entrada do processo. Isso é fundamental para os projetos de biogás. E na parte da recirculação, então a gente tem um desintegrador mecânico, a função dele é abrir
a parede de lignina, né? Esse é um dos atributos aí desse sistema. A gente olha aqui à esquerda a parede de lignina lisa, né, sem esse tratamento, e à direita ela é recheada aí de poros que facilitam a ancoragem e a mordedura das bactérias. Um outro atributo desse sistema é a moagem de grãos. E, por fim, mas não menos importante, é o aumento significativo da fluidez do processo. Isso aí reduz muito o consumo energético para agitação, para transporte dessa biomassa, traz muita suavidade e redução dos custos de manutenção também. Quando a gente olha dentro do reator, então, essas duas visões com e sem pré-tratamento, ou com pré-tratamento não adequado, a gente observa à esquerda aqui a formação na verdade, a gente tem uma estratificação, a gente passa a ter fibras mais a parte superior, grãos mais a parte inferior. Essas fibras, elas acabam formando uma camada sobrenadante, que coíbem ali a geração de biogás, também prejudicam a agitação, que agrava ainda mais esse cenário. Além disso, a gente observa aqui a formação de sedimentação de pedras que podem causar danos aí ao sistema, a componentes ajusantes, né, serem arrastadas ali. Elas, obviamente, também vão ocupar uma parte da área útil desse reator, além de, eventualmente, a gente precisar fazer alguma intervenção para a retirada desse material. À direita a gente vê... À direita a gente vê, então, um sistema bem fluido, né, homogêneo, que a gente passa a ter uma biomassa tratada, disponível e abundante para as bactérias. Né. Aqui, quando a gente olha essa curva com gás potencial de uma determinada biomassa, a gente está vendo aqui o tempo de retenção biológica, que é o tempo que as bactérias levam para digerir completamente essa biomassa, e o tempo de retenção hidráulica, que é o ponto ideal ou ponto econômico de alimentação, e o que a gente faz com esse pré-tratamento, a gente desloca essa curva para a esquerda, de forma que, se eu mantiver o mesmo tempo de retenção hidráulica, a gente aumenta a produção de biogás. Mas esse é só o aspecto econômico. A gente também tem o aspecto ambiental, porque a biomassa que deixa o reator, ela leva um gás residual, e esse gás residual contém metano, e a gente sabe os malefícios aí do metano para o meio ambiente. Bom, resolvida a questão da conversão, a gente precisa fazer com que esse recurso ele volte para o solo. Em países desenvolvidos, como a Alemanha, a gente já tem o uso do digestato como fertilizante de forma bastante avançada. Eu trouxe aqui um guia com esse tema, elaborado pelo Ministério Alemão de Agricultura, e ele versa que o objetivo é aplicar esse fertilizante, esse biofertilizante, com a mesma precisão de um adubo mineral. Ou seja, não basta eu gerar o digestato, eu preciso aplicar na base da planta, na dose certa e com a menor perda possível. E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando de tecnologia de aplicação. São esses implementos que a gente está vendo aqui, com diferentes graus de penetração no solo, de incorporação no solo, seja ela sobreposta, superficial ou mais profunda. E é aqui que mora a questão, né? Com essas tecnologias que a gente consegue garantir que o nutriente de fato chegue até a planta. Porque a gente reduz as perdas por volatização, reduz as perdas por lixiviação, melhora a absorção do solo também. Infelizmente, essa tecnologia ela não tá difundida, ainda está incipiente aqui no Brasil, e aí a gente acaba deixando a metade da equação do valor aí de lado. Né? A Vogelsang aqui no Brasil exatamente nessa interface entre conversão e aplicação que a gente está focado, né, em desenvolver essas tecnologias para cá. A gente é uma empresa de origem agrícola, quase centenária, tem uma gama de aplicações para esse fim, que o take só ilustra que o nível de precisão e controle que a gente consegue ter com esses sistemas. Bom, só como um destaque aqui, esses sistemas a gente consegue aplicar conteúdo de sólidos até 15% de matéria seca,
significa que eu não preciso separar ali o digestato, eu posso usá-lo in natura. Faz o aditivo que se precisar e aplica direto na lavoura, consegue carregar mais NPK concentrado. Em relação às esterqueiras, ali, os ganhos são significativos na redução da ordem de 60% nas perdas por volatilização. A gente tem ganhos de produtividade da ordem de 3% a 15% em função da melhor absorção do solo, ou até mesmo da uniformidade da aplicação, além de ganhos logísticos e outros ganhos operacionais. Eu vou avançar aqui rapidamente, tem um case que retrata bem o que a gente está falando aqui. Isso aqui é o tratamento de palha e sabugo de milho, um projeto na Argentina, são 2 plantas. E a gente vê aqui à direita, dentro do reator, a camada de sobrenadante que a gente viu lá nos slides anteriores, se vê uma camada extremamente espessa, que tem mais de 1 metro, a energia de agitação lá tentando movimentar, sem sucesso, tentando também recircular o digestato também sem sucesso, né? Esse sistema, ele tinha, um comentário, essa era uma esteira transportadora, que caía num moinho martelo. A gente fez o retrofit, substituiu então esse moinho, colocamos uma moega de transição, um premix e uma segunda etapa de maceração. E aqui a gente tem, então, como a biomassa entra, na saída do primeiro estágio de trituração, saída do segundo estágio de maceração e como ela fica depois de desidratada. E aqui a entrada e a saída da biomassa. Eu acho que é exatamente sobre isso a apresentação. Quando a gente consegue chegar nesse nível de redução, essa escala de redução, a gente consegue aproveitar totalmente o potencial da biomassa, né? Aqui, só para finalizar, então, como ficou o digestato dentro, a gente vê uma operação muito suave. E basicamente o que a gente faz aqui é simples, né? É pegar uma biomassa complexa, transformá-la em energia, fertilizante e valor. Bom, muito obrigado. Obrigado, Drauzio. Você trouxe elementos importantes na tua apresentação no tema do pré-tratamento, né? E se nós olharmos principalmente o aspecto de biofertilizantes, né, para estados como nós estamos aqui, né, nesse fórum sul brasileiro, que são amplamente produtores, né, setores agrointensivos, pecuária intensiva e assim por diante, é um fundamento no qual nós temos trabalhado com uma força muito grande na Superintendência de Energia, e aqui eu vou plagiar o meu colega Tiago Olinda novamente, dizendo assim, é uma questão, além de energética, inicialmente é uma questão sanitária. E para o desenvolvimento, né, de estados como o nosso, é fundamental esses elementos que você compartilhou. Mas vamos lá, nós temos alguns minutinhos agora, aí temos em torno de 20 minutos para um diálogo aqui com os nossos painelistas, né, e novamente agradeço a gentileza de todos e o foco no tempo para que a gente pudesse conversar um pouquinho. E eu vou aqui no aspecto inicialmente, e como foi trazido também, tema de TRLs, editais de inovação FINEP e assim por diante, perguntar para o Flaviano e também para o Rodrigo Regis do CEPEL, no ambiente de pesquisa, o que nós estamos fazendo hoje, além, né, no caso, por exemplo, de Itaipu, a geração da energia hidráulica como mundialmente conhecida, como é inerentemente a atividade core business da Itaipu. O que Itaipu tem pesquisado em termos dessas energias e também para o CEPEL, o que tem sido feito no ambiente de negócios para promoção de tudo isso que a gente falou aqui no nosso painel até esse instante. Sandro, a gente falou ali das placas fotovoltaicas no reservatório, flutuantes, e como a gente tem a questão já delas, o que a gente talvez vê o que foi falado aqui é dos BES, tá? Então talvez seja algo a analisar, não é uma certeza que a gente vai fazer uma pesquisa, mas é uma frente que a gente vem olhando, porque talvez seja interessante num conjunto como um todo. Tem uma outra questão que a gente também
linka é que a gente a gente falou ali no SAF, né, mas a gente ainda produz Bissincrude na UD ali, é todo um complexo ali, aquilo ali está virando. A gente tem o hidrogênio próximo, a gente tem o biogás, a gente tem a questão de estar fazendo o Bissincrude, e por que não fazer e já completar a cadeia inteira no mesmo ecossistema, tá? E ver o que isso poderia gerar, e aí, assim, ainda não é produção, e os PDs da Itaipu normalmente não são para produção, eles são para estudar e ver como é que você consegue trabalhar, e como eu falei, muitas vezes eles subsidiam regulação, ou no caso das flutuantes, dependendo do que o anexo ser seguido, aí talvez poderia virar outra opção, mas seriam esses a princípio no primeiro momento a curto prazo. Obrigado. Eu vou passar para o Rodrigo Regis para também falar sobre a lógica do CEPEL. Tá. Bem, quando a gente pensa assim em termos de pesquisa, mais uma vez eu trago a visão da visão sistêmica como um todo, né? A pesquisa e o desenvolvimento, a forma de controlar o sistema, ela tem que evoluir. Eu tinha deixado a bola quicando para o meu amigo aqui, mas não falou do VPP, eu vou falar agora, tá? Então, assim, a necessidade da gente pensar outras formas de entender o problema e como a tecnologia vem como solução, ela é importante. Eu vou trazer um tema aqui que eu acho extremamente relevante. Assim, hoje, o Sistema Interligado Nacional, o sistema SCADA que faz a operação foi desenvolvido pelo CEPEL durante muitos anos, que é o sistema de gestão de energia, que é o SAGE. Também a forma de precificação do sistema como um todo, que está sendo amplamente discutido agora, como é que a gente vai fazer essa nova, como é que isso se adapta para essa questão da penetração das intermitentes no sistema. Mas, assim, quando a gente fala de pesquisa e olhar para o futuro, eu lembro quando eu estava fazendo meu doutorado, eu li um livro chamado Homo Deus, que é o mesmo cara que escreveu o Homo Sapiens, e ele falava assim, né, que o dataí, ele falava que uma das religiões do futuro seria o dataísmo. Ele falava o seguinte, que nos lembra, que o dataísmo nos lembra que quem domina fluxos de dados ganha a capacidade de prever e influenciar o futuro. E aí tem um conceito que a gente vem discutindo, que a ANEEL até abriu uma chamada para a discussão desse tema chamado Open Energy, que insere os consumidores e as empresas nessa lógica, mudando a relação de todos com a energia. Então, o Open Energy ele transforma dados em ativo estratégico, mudando a lógica de atuação dos consumidores e empresa. Então, a gente tem que entender que o que está sendo discutido para o futuro do setor, a forma de precificação, a forma de operação vai mudar. A gente vai estar discutindo também como é que a gente vai começar a controlar as DERMs, que são os recursos energéticos distribuídos, e como fazer a gestão desses recursos estratégicos distribuídos dentro da nova lógica, que pode influenciar, inclusive, a questão da precificação da energia e como a gente precifica a energia até hoje. Eu estava uma vez discutindo a questão da precificação de energia, eu vi uma pessoa falando assim, porque lá no Texas, a forma de precificar a energia no Texas é maravilhosa, a cada 5 minutos você tem o por nós, você pega o preço da energia. Eu fiz, meu amigo, mas o Texas é uma realidade completamente a realidade brasileira. Não dá para a gente comparar esses dois sistemas. Mas o que está em discussão e o que a gente tem que se atentar como consumidor, como prosumer, como agentes do setor como um todo, é que toda essa realidade que envolve a precificação, a flexibilidade do sistema, a operação desses recursos energéticos distribuídos, como isso tudo vai influenciar dentro dos novos modelos de negócio futuro. Então, o que eu vejo, o que a gente vem se preparando é adaptando os sistemas que a gente tem desenvolvidos, que ajudaram muito, foram muito relevantes para o setor, para o desenvolvimento do setor até aqui, como o SAGE, os modelos de precificação, os modelos energéticos e elétricos, e entendendo essa nova realidade. Como a gente adapta e usa inteligência artificial dentro desse conceito de dados, porque quem dominar os dados e como a gente influenciar essas informações, ela vai ser muito relevante de como a gente desenvolver os negócios do futuro. Então, a adaptação da gente pensar de como a gente faz o controle das DERMs, é extremamente relevante e é isso que a gente vem buscando desenvolver. Pensando de forma sistêmica de como a gente olha desde essa nova realidade do prosumer até como a gente vê como isso vai influenciar a precificação de energia, o planejamento energético brasileiro. Quando você vê outro dado extremamente relevante, quando você olha o setor elétrico brasileiro e o planejamento energético, faz 2 anos seguidos
que o crescimento da energia sobe o crescimento do PIB. Isso significa que a gente está passando pelo processo de eletrificação. E esse processo de eletrificação leva um processo de descarbonização quando olha da forma que o Brasil enxerga as coisas. Então a gente tem que olhar descarbonização como ponto de resiliência climática e como isso impacta os fluxos de negócios e o retorno de investimentos que a gente está fazendo e a forma que a gente vai projetar o futuro, a forma de precificação olhando nessa nova realidade, do domínio dos dados, que o Homo Deus traz isso muito bem para a gente, e a forma de como a gente vai controlar com smart grids e essa tecnologia. Então, a gente tem que usar as tecnologias em função desse novo momento que a gente olha de forma sistêmica, não olhar a energia como oferta, mas energia como sistema. Perfeito. Obrigado, Regis. E você trouxe elementos importantes aí, né? E eu queria pegar o gancho do que você trouxe, mas no tema, principalmente, da questão do fluxo de dados, e daí embarcando no tema aí data centers, mas só comentar e aproveitar também o gancho que o Flaviano trouxe com o tema hidrogênio, dizendo que nós, né, no estado do Paraná, temos atuado de uma forma muito intensa na questão da regulamentação da lei do hidrogênio. O Paraná foi o primeiro estado a ter uma lei do hidrogênio renovável, o hidrogênio de baixo carbono, no Brasil, mas até então não estava regulamentado. E nós estamos trabalhando intensamente para promover com que essa regulamentação saia o mais rápido possível, até por conta de 2 projetos, além dos projetos já conhecidos, como o do próprio Itaipu, entre outros, né? Mas 2 projetos relevantes para o estado do Paraná, que a gente entende que são muito importantes e estratégicos. Um deles é da CSN, em Araucária, Companhia Siderúrgica Nacional, a maior planta da América Latina, pelo menos até o momento, 5 megawatts de potência lá para a produção de hidrogênio de baixo carbono por eletrólise de água, membrana PEM, e outro projeto na Universidade Federal do Paraná, que é um projeto de P&D, inclusive, junto com a Copel, Geração e Transmissão, até acredito que a Itaipu também participa desse projeto, Flaviano, que é a produção por reforma catalítica a seco de biomassa. Então, são 2 projetos aí bastante relevantes no tema do hidrogênio, e quem se interessar pela temática, nós podemos abordar um pouco mais esse assunto, obviamente não aqui no painel agora. Mas entrando no tema, né, do uso do potencial todo que temos no tema do uso para data centers, eu queria ouvir, né, a Mila e você também, Wilson, obrigado, sobre o tema de que forma nós poderíamos acelerar esse dilema que a gente ainda vive, e daí, novamente, compartilhando por ossos do ofício aí da Superintendência de Energia, por vezes nós somos visitados com grandes grupos econômicos que querem instalar data center no Paraná, mas sempre vem o dilema da disponibilidade energética, né? Porque são 400 mega. Ah, não, mas vai começar com 20 mega de potência e vai crescer a 400 mega. Aonde temos? Onde é que tem uma subestação, por exemplo, da nossa distribuidora aqui, que tem a capacidade de atender? Então, às vezes, a lógica pode ser invertida para esse tema do uso, né, de data centers, com um olhar aí para GD, propriamente dito. Então, Mila e Wilson, queria ouvi-los com relação a isso, por favor. Gostei do novo nome, Mila. Eu me chamo Sila. Perdão. Isso acontece comigo com frequência. Não, mas sabe o que é? Sila Mota. Sila Mota, você colocou Sila. Mila, gostei. Gostei. Desculpe. Imagina. O Brasil hoje passa por um excesso de energia renovável e falta de potência, e foi justamente por isso que o governo realizou o leilão de reserva de capacidade e contratou cerca de 19 gigas para poder dar conta de atender a demanda quando as pessoas precisam de energia. Você tem aí uma sobra de energia, principalmente solar, no horário que tem sol, e sobra de energia fotovoltaica e eólica quando tem vento. Só que, é um lance muito interessante que eu recomendo a todas as pessoas. Entrem no site do ONS e marquem uma visita num centro de operação. Vão conhecer na prática como é operado o sistema interligado nacional. Principalmente se puderem ir no Rio de Janeiro, para vocês chegarem lá e olharem aquele painel maravilhoso e verem que o Sistema Interligado Nacional ele foi projetado para operar hidrelétrica e termoelétrica. Ele não foi projetado para operar intermitências. E quando o painel começa a piscar, porque ele está recebendo muita energia,
o operador precisa cortar tudo aquilo que ele tem controle. A geração distribuída, exceto aquelas que estão dentro das distribuidoras, que é a GD3, a geração distribuída 3, ele consegue cortar. A geração distribuída que está no telhado da nossa casa ainda não é possível controlar. E são mais de 40 gigas que não tem controle. Então, no horário de 8 às 18, onde nós estamos majoritariamente nas empresas, a geração distribuída está produzindo fotovoltaica ali a rodo e injetando na rede. O operador fica fazendo malabarismo para poder não derrubar o fornecimento de energia no Brasil, porque ele não está preparado para operar. E um outro detalhe, quem determina quais são as fontes que vão ser contratadas é o poder concedente, não é o Operador Nacional do Sistema. Ele simplesmente recebe a geração e ele tem que se virar para operar. Para quem gosta de aprofundar a pesquisa e estudar mais sobre o tema, pesquisa as entrevistas do Alexandre Zucarato, que é o diretor de planejamento do Operador Nacional do Sistema, que ele fala claramente sobre isso. Então, como é que você sobrepõe esses desafios? Você vai ter que buscar lugares que já tenham a energia disponível para você fazer pequenas plantas de data center com os recursos regionais. E é uma provocação que eu sempre faço quando eu vou no ONS, na ANEEL, na CCE. O Brasil ele precisa olhar a energia de forma integrada e, principalmente, identificar e potencializar a vocação regional. O Brasil tem uma dimensão continental e não pode entregar a mesma solução para todas as regiões. Precisa identificar qual é o potencial e potencializar esse potencial regionalmente. Aqui no Sul, a gente tem aí o paradoxo de pegar caminhão a diesel, vai lá abastecer com diesel, volta para as granjas, volta para o agro, pega os suínos, pega o gado, pega as aves e leva tudo num caminhão a diesel. Por que não a biometano? Então, enquanto a gente pensar a mesma solução para o Brasil inteiro, vai ser difícil a gente chegar numa equação racional. E nada mais é do que, como o colega aqui falou, buscar as soluções regionais e potencializá-las. E, de novo, quem tiver oportunidade, entra lá no ONS, é gratuita essa inscrição, você entra numa fila de espera e vai lá conhecer na prática como é operado o Sistema Interligado Nacional. E aí fica uma reflexão, será que ainda faz sentido manter um sistema interligado nacional diante de tudo que nós vivemos hoje? Bela reflexão. Passar para o Wilson. Sandro, eu te digo que o princípio da solução parte de não criar alternativas e utilizar soluções já validadas. Eu acho que o brasileiro é bem criativo e gosta de resolver problemas reinventando a roda. E muitas vezes a gente olha que a solução tem que partir do regulatório. E o regulatório causou o que a gente tem hoje de problema. Então não vem dali a solução. Vem de uma operação que funciona neste contexto. E os data centers que a gente trouxe aqui para vocês já funcionam há anos nesse contexto, inclusive com empresas de capital aberto nos Estados Unidos que só fazem isso. Na Holanda, por exemplo, esses data centers de mineração de Bitcoin são utilizados para ter o calor como subproduto, constantemente na indústria de floricultura. Constantemente. É um hedge para a floricultura. Então eu digo, não inventem um hedge para a energia, uma proteção para a energia. Não aceitem um plano de negócio onde não há um tomador com preço base. Minerar Bitcoin te garante no mínimo R$150 por megawatt, independente da quantidade que você gere. Será que a gente vai continuar aceitando zero por corte da ONS? Porque não está desenhado da maneira adequada? Então a gente vai continuar fazendo remendos regulatórios, remendos estruturais, quando a solução existe, é simples, e hoje os bancos o tomam. Um dos maiores compradores de Bitcoin spot nos Estados Unidos é a JP Morgan,
que há 4 anos atrás dizia que Bitcoin não servia para nada. Então algo mudou em 2024, quando a BlackRock adotou essa solução como uma solução de exportar valor. Minerar Bitcoin e exportar megawatts. Porque você não precisa do banco, não precisa da ONS, não precisa da rede de transmissão. Você gera atrás do relógio e tem a tua receita na tua carteira digital. O Pix é digital. O dinheiro já é digital. Ninguém entrega um malote físico de capital para o gerador. Ele recebe um dinheiro digital. Então, para que ele precisa do banco, se o megawatt é dele? Entende? Então, basta todo mundo parar de brigar um com o outro, porque vai virar uma guerra GD, GC. Biometano versus GD. Ah, o solar faz mal, o biometano faz bem. Aí vamos brigar pelo quê? Pelo estoque de carbono, net zero, né? ESG, vamos brigar pelo ESG, porque o biometano é mais legal, mais circular, né? Já o solar nem tanto. Mas enfim, vamos ficar brigando? Não precisa. Todo mundo aqui abre uma cooperativa, abre um consórcio, vamos no Itaú, ele financia a 8% ao ano o CAPEX de mineração de Bitcoin. E eu consigo entrar em Itaipu e fazer uma instalação de 1 gigawatt-hora e deixar ela modular. Ah, eu preciso consumir 1 gigawatt-hora, Wilson. Está aqui, é por software, está consumindo 1 gigawatt. Opa, eu preciso baixar para 75 kWh, mesmo equipamento. Baixo. Modula. Então, eu acho que é parar de tentar reinventar a roda regulatória. E começar a utilizar soluções que já estão validadas. E o Brasil é o país mais transparente com regulação a criptoativos no mundo. A Decrypto resolveu isso. Então, a gente tem muita confiança, a gente é parceiro do Itaú, que tem 9 bilhões de reais em Bitcoin de custódia. E o que Itaú quer? Energia para ter mais Bitcoin. Confiabilidade nessa energia. Confiabilidade nessa energia. Então, a energia é nossa. Basta a gente gerar, produzir ativos. Se eu vou ficar com Bitcoin ou não, não importa. Você tem capital. O estímulo à demanda, né? Nesse Isso. caso, Aí, que tá lá. aí olha a volta que a gente vai ter que fazer. Fóruns que quase ninguém participa, né? Fóruns que quase ninguém tem interesse em participar, porque a solução é longa e demorada, dá trabalho. Lobbies e entremeios políticos para que a pauta seja uma prioridade, em função do calendário eleitoral. Né? Será que energia? Eu nunca vi agora a gente vai ter eleição. Quem é que está falando de energia? Poucos. Então, isso não é uma pauta sensível, entendeu? E quando a gente poderia estar monetizando a nossa própria energia? Você não precisa mais centralizar soluções. Você descentraliza consumindo antes. Com o capital gerado, aí você cria a infraestrutura, você cria o instituto, você cria o fundo de investimento, você financia a mudança. Perfeito. Tá? Então, acho que a solução seria por aí. Rodrigo, pode completar aqui. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu gosto de um debate. Eu não vou aprofundar tanto o debate com tudo que você colocou. Eu concordo que o desenvolvimento do Bitcoin, inclusive a gente usa no Grupo Axie, a gente tem um trabalho que a gente fez com as eólicas e tal. Mas só um ponto que você tocou na regulação que eu acho importante falar, e para mim é importante eu só me posicionar, e como a gente está no debate é importante isso, né? Essa situação a gente resolve um problema. Mas existe outro problema que já existe as intermitentes no sistema, e quando a gente fala do biogás, a gente tem que olhar também a possibilidade da gente olhar os serviços ancilares que ele presta, porque isso já está no sistema. E aí, quando falo do ponto de vista regulatório, eu concordo com você, a regulação ela vem sempre depois, porque a tecnologia evolui, os modelos de negócio evoluem, a sociedade evolui, muita coisa acontece fora, mas é muito importante fortalecer o debate, mesmo que ele esteja vazio, a gente fortalecer o debate e como a gente adequa a resolução, né, a normativa e a regulação ao novo momento que isso tem, porque o biogás, quando a gente está falando de geração de 50, 45 kW de KVA que está no campo, a realidade, ele pode resolver um tipo de problema que hoje já acontece por qualidade de energia no campo. Sabe? Então, acho que são soluções que são complementares, e eu tomei só para falar esse ponto que eu acho relevante, e a gente usa essa solução na Axie já também. Não, são altamente complementares, de forma nenhuma excludentes. Bom, eu quero ser democrático com todos e passar
a palavra a todos, né? Péricles, eu vou pedir para você, por gentileza, explorar um pouquinho mais a questão do que você trouxe, e trouxe de uma forma muito oportuna e importante, a questão da relação quilowatt, né? Quanto a gente paga por quilowatt e a inversão desse olhar que não é só para o custo do quilowatt e os investimentos nesse setor. Então, se puder em alguns minutinhos aí, 2 minutinhos, explorar esse tema, te agradeço. Um dos motivos do esvaziamento da discussão sobre geração de energia com biogás é porque não paga. O quilowatt-hora não paga o investimento. E quando você vai fazer o biometano para substituir diesel, paga. É óbvio. Paga. Mas uma coisa que eu queria, talvez, assim, deixar como uma cutucada na costela, sabe? Lá na CHP, a gente diz que eu inventei o termo Operação Cutuca Costela. E é com U. É Cutuca Costela. E é uma palavra com tecnologia alemã porque é junta, não é separada. Cutuca Costela é uma palavra só. Porque, falando assim, brincando um pouco, torna os nossos neurônios um pouco mais, vamos dizer assim, suscetíveis a memorizar, né? Algo assim inesperado, né? Porque o setor elétrico está passando da urgência para a emergência. Vai apagar. Nós tivemos um apagão esse ano passado aqui no Paraná, que só não foi um apagão do Brasil inteiro, porque aconteceu 00:30. A solar não estava em operação. Se o apagão tivesse sido 12 horas antes ou 12 horas depois, ia estar no pico da geração solar, apagar tudo. Então, o ponto é que eu não estou falando de algo que vai acontecer, eu estou falando de algo que já aconteceu. Em 23, teve, em agosto, um apagão também, um problema de uma transmissão entre Quixadá e Fortaleza, que uma linha de transmissão derrubou o sistema. O ano passado teve o Dia dos Pais, que fez um friozinho, todo mundo em casa. O sistema elétrico ficou com 2 gigawatts para sair apagando tudo. Nós estamos falando de colapso. Nós não estamos falando assim de um negocinho simples, não. Por quê? Porque quando você pega a quantidade de carga, que são 2 pratos, carga de um lado, aquela balança de antigamente, e geração de outro. Se isso desequilibra, meu amigo, não tem quem segure. Se eu vou diminuindo a carga, eu tenho que diminuir a geração. Então, respondendo, o fato é o seguinte, nós temos um problema. O problema é não saber do problema. Não sabe do problema, você não tem um problema, então você tem um problema que você não sabe do problema. Concorda? Nós temos que começar, meu amigo, dar um berro, falar alguma coisa, para poder começar a perceber que existe um problema. Houston, nós temos um problema. Então, quer dizer, pega o artigo, vai lá no blog, no portal do Heleno, que lá eu falo de VPP, que é o futuro. O biogás ele pode ser o principal recurso energético distribuído, talvez junto com o veículo elétrico, que nós vamos tornar o setor elétrico realmente disruptivo, num controle do quilowatt por quilowatt, em cada casa, em cada carro, em cada telhado. E isso é algo que vai acontecer. E o biogás pode se beneficiar por isso. O custo do leilão, meu caro, foi 65 bilhões para instalação, ou seja, não ligar nada. Não ligar nada já está custando 65 bilhões. Na hora que ligar, meu caro, eu não sei quanto vai custar. E quem vai pagar é a gente. Então, e quem vai pagar é o pessoal que está no fim de linha, com deterioração do consumo de energia, da qualidade de energia. Vai pagar com o aumento do quilowatt, vai inviabilizar muitas coisas. Então, a urgência está se transformando em emergência. Entendeu? Esse é o ponto. Obrigado, Péricles. Obrigado, eu acho que você trouxe bastante pontos importantes aí.
polêmicos e que às vezes a gente não gosta de discutir, né? Mas que são necessários. Queria passar para o Drauzio, para trazer também, Drauzio, né, aprofundar um pouquinho mais o tema, né, do uso, né, desse pré-tratamento no uso para biofertilizantes. Eu acho que esse é um tema bastante importante, bastante relevante, para, obviamente, temos pessoas de todos os estados aqui, mas estando num fórum, né, aqui no Sul, como eu já comentei, agrointensivos, né, pecuária intensiva, então, puder abordar um pouquinho aí, em 2 minutinhos, eu te agradeço. Claro, obrigado, Sandro. Bom, a questão do pré-tratamento, ele tem impacto direto na disponibilidade dos nutrientes no digestato, né, para uso como fertilizante. Então, acho que esse é o grande ganho. Como a gente viu ali na minha apresentação, quando a gente consegue chegar àquele nível de tamanho de biomassa, a disponibilidade está ali, pura. Né? Então, todo o potencial valor agronômico ele pode ser apropriado, né? Então, acho que o pré-tratamento de novo, ele torna todo o processo mais eficiente, mais suave, né, com benefícios para o uso também desse fertilizante ali na frente. Né? A preocupação que eu tenho é que há muito tempo a gente já fala, já desenvolve, já busca tecnologias não tão avançadas, locais, a gente tenta desenvolver e inventar a roda, né? Então, acho que essa é a preocupação que eu tenho, que a gente não cometa esse mesmo erro, né? A gente vê projetos saindo com mais do mesmo, a gente sabe que vai errar. E a solução está aí, né? A gente já tem as provas de conceito, sistemas estão rodando no Brasil, na América do Sul. Nós trouxemos para o Brasil vários sistemas para demonstração. A gente entende que o nosso mercado ele é sensível, ele é desconfiado, precisa ver primeiro para poder acreditar que aquilo ali realmente é melhor, né? Tem mais valor para o processo. Então a gente fez esse esforço. Hoje a gente tem uma gama de equipamentos, de sistemas, eles estão à disposição e a gente nos contactar para que, quero testar aqui na minha planta está com problema de eficiência, coloca um sistema móvel ali, vai ver, a gente recentemente fez um trabalho que quase dobrou, né? A gente saiu de uma produção X, com um sistema de pré-tratamento móvel, a gente quase que dobrou a produção, né? Isso fora todos os impactos, a gente falou aqui do fertilizante, que é a outra metade da equação. A gente está falando da energia aqui, mas o digestato ele é subutilizado demais ainda. Né? E a gente está com os recursos. Né? Hoje, a gente tecnologia de aplicação é o nosso foco, a gente já desenvolveu o pré-tratamento no Brasil, e agora o nosso foco realmente é trazer. Então, os sistemas estão disponíveis para isso aí. Obrigado, Drauzio. Obrigado pela complementação no raciocínio da tua palestra. Bom, nós estamos nos aproximando aí do minuto final do nosso painel e para terminar aqui em sincronia, eu e o meu colega, o Marlon, que está mediando o painel aqui do lado, temos o desafio de terminar exatamente no mesmo tempo. Tem um pedido da organização do evento que, logo que a gente termine, nós permanecemos aqui como plateia para uma foto que eles querem fazer conjunta com todo mundo na plateia. Então, fica aqui um pedido para que a gente permaneça. Comentando também muito rapidamente o que a Sila, e agora eu acertei, o que a Sila trouxe, né, com relação ao uso de caminhão a diesel para transportar toda uma questão produtiva, né? O Paraná tem um projeto bastante relevante no tema dos corredores sustentáveis. Eu convido a todos que queiram conhecer sobre esse, não teremos tempo aqui no painel, né? Mas para conhecer esse projeto, que é um projeto muito relevante, que vai na produção do biometano e uso aí em frotas. E agradecer a gentileza dos nossos painelistas por estarmos aqui conjuntamente hoje, e agradecer novamente a organização do evento, e com essas palavras finais, consideramos aqui encerrado, e mais uma vez obrigado ao nosso painel. Muito obrigado.
Pessoal, eu gostaria de convidar a todos para que permaneçam conosco. A sala está cheia e é o momento ideal para que possamos fazer a foto oficial do evento. Só um minutinho, ali à minha direita eles também já estão terminando e depois então já liberamos para o coffee, certo? Só um minutinho.